Vladimir Putin e a Rússia, como um todo, estão passando por um estado muito grave por conta de tudo que está acontecendo nos últimos dias. Putin foi levado às pressas para um hospital após passar mal em uma reunião. Isso aconteceu depois do governo russo negar que Putin tenha passado por um procedimento por causa do câncer que o presidente estaria enfrentando. Ao mesmo tempo, a China está discretamente se distanciando da Rússia, que teria entrado em um buraco sem saída. Ambos países proclamaram, um pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia, que a amizade não tinha limites. A economia da Rússia está sendo atingida por embargos em todo o mundo, e por esse motivo há evidências crescentes de que Xi Jinping está tentando sair fora dessa parceria de uma forma que não pareça que ele é um traidor. O governo chinês tem se recusado a condenar o ataque da Rússia à Ucrânia, mas quer evitar que as sanções que atingiram a Rússia acabem respingando na economia chinesa. E essa informação não é um achismo. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que o seu país não faz parte da crise que ocorre em solo ucraniano e não quer que as sanções afetem a China. Ele abriu o jogo para o ministro das Relações Exteriores da Espanha, em um movimento para não afastar a China dos seus clientes na União Europeia. No vídeo de hoje, vamos saber das últimas notícias sobre o avanço do câncer de Vladimir Putin, inclusive por um áudio vazado de uma pessoa muito próxima ao líder russo. Também tem o caso de atentado sofrido por Putin alguns meses atrás, na tentativa de exterminar o líder russo e sacramentar um golpe de Estado. Golpe esse que ainda não foi descartado. E por fim, vamos detalhar os novos movimentos da China, que estão deixando Putin na mão e podem ter decretado a derrota russa a médio ou longo prazo, por mais que os russos conquistem seus objetivos no conflito. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Quando o ministro das Relações Exteriores da China falou para a Espanha que não tinha nada a ver com a decisão dos russos em invadir solo ucraniano, não pense que foi apenas ele quem deu uma declaração desse tipo. Muito pelo contrário, pois o embaixador chinês na Ucrânia disse que a China nunca atacará o país. Além disso, afirmou que os chineses vão ajudar, especialmente socorrendo a economia ucraniana. E você acha que é um ato de bondade de Xi Jinping? Nada disso. Os temores de que as empresas chinesas possam enfrentar sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por laços com a Rússia forçaram os chineses a tomarem essa atitude. Porém, autoridades dos Estados Unidos disseram que têm informações sugerindo que a China planejou fornecer assistência militar e financeira à Rússia. A China desmentiu essa informação. Analistas pelo mundo dizem que a China pode até ter planejado socorrer a Rússia caso ela tivesse sido mais bem-sucedida no ataque. Mas agora está tentando encontrar um equilíbrio entre não abandonar de cara a Rússia sem se indispor ainda mais com os Estados Unidos e os seus aliados. É de conhecimento de todos que Pequim e Moscou compartilham um interesse estratégico em segurar o avanço do Ocidente. No entanto, os bancos chineses não podem se dar ao luxo de perder o acesso a dólares americanos, e muitas indústrias chinesas não podem se dar ao luxo de perderem seus clientes ao redor do mundo. Enquanto a China é a parceira comercial número 1 da Rússia, ela também tem outras prioridades nas parcerias comerciais ao redor do mundo. As trocas comerciais entre China e Rússia representam apenas 2% do volume total do comércio dos chineses. A União Europeia e os Estados Unidos têm participações muito maiores. E existem 4 pontos cruciais
que provam que Xi Jinping pode estar abandonando o barco, enquanto Putin está tendo de lidar, ao mesmo tempo, com tentativas de golpe, saúde completamente abalada e sanções que isolaram completamente a economia russa. A moeda chinesa é negociada dentro de faixas estabelecidas pelo Banco Popular da China. Nas últimas semanas, o banco expandiu o tamanho da faixa de negociação do rublo, permitindo que a moeda russa caísse mais rapidamente. O rublo já perdeu mais de 20% do seu valor em relação ao dólar e ao euro desde o início do conflito na Ucrânia. Ao permitir que a moeda russa caia em relação à moeda chinesa, Pequim está fritando ainda mais a economia de Moscou. Os russos terão que pagar mais na sua moeda para importações vindas da China. Porém, esperava-se que o governo chinês fizesse o contrário. Marcas de telefone chinesas como Xiaomi e Huawei são muito populares na Rússia e estavam competindo com a Apple e a Samsung pela liderança de mercado antes do conflito. Fabricantes de automóveis chineses como Great Wall Motor e Geely Auto ocupam 7% do mercado da Rússia, vendendo mais de 115 mil veículos só em 2021. Porém, a Great Wall Motor parou de fornecer carros novos para revendedores na Rússia por causa das flutuações da taxa de câmbio. A ajuda mais significativa que a China poderia oferecer à Rússia é por meio dos 90 bilhões de dólares em reservas que Moscou mantém na moeda chinesa. Só para você ter uma ideia, as sanções congelaram cerca de 315 bilhões de dólares das reservas da Rússia no mundo, e isso equivale a cerca da metade do total que a Rússia tem, já que os países ocidentais proibiram negociar com o Banco Central Russo. Então, esses 90 bilhões retidos pela China fariam toda a diferença nesse momento, tanto que o ministro das Finanças da Rússia protestou. Ele disse que os russos queriam usar as reservas da moeda chinesa, porque Moscou foi impedida de acessar suas reservas em dólares e euros. São informações da própria mídia estatal da Rússia. Se a China permitisse que Moscou convertesse suas reservas de yuans em dólares ou euros, fariam com que Putin driblasse as sanções. Porém, a China estaria violando indiretamente essas sanções. Não seria tão fácil para o Ocidente bloquear a moeda chinesa, pois sem a China, a produção mundial entra em colapso. Mas a reputação dos chineses despencaria e eles poderiam perder muitos negócios ao redor do globo. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia determinaram que os dois maiores fabricantes de aeronaves do mundo, a Boeing e a Airbus, já não podem fornecer peças e nem prestar assistência de manutenção às companhias aéreas russas. O mesmo vale para os fabricantes de motores a jato que fornecem, inclusive, para essas duas gigantes. Ou seja, as companhias aéreas russas podem ficar sem peças rapidamente ou pilotar aviões sem ter o equipamento substituído com a frequência recomendada para operar com segurança. A esperança de Putin estava na parceria com a China. Porém, um alto funcionário russo disse que a China se recusou a enviar peças de aeronaves para a Rússia, fazendo com que Moscou fosse obrigada a buscar suprimentos com outros países. Valery Kudinov, chefe de aeronavegabilidade da Agência de Transporte Aéreo da Rússia, disse que buscaria oportunidades para obter peças em países como a Turquia e a Índia. Agências de notícias buscaram uma resposta do governo chinês, que se fez de desentendido e reiterou que a China e a Rússia continuam sua cooperação econômica e comercial normalmente.
O Banco Mundial suspendeu todos seus programas na Rússia e em Belarus após a invasão da Ucrânia. Nenhum novo empréstimo ou investimento foi aprovado para a Rússia desde 2014, quando os russos tomaram a Crimeia, e nenhum para Belarus desde 2020. Mais surpreendente, talvez, seja a decisão do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, com sede em Pequim, de fazer o mesmo. Em um comunicado recente, o banco disse que estava suspendendo todas as suas atividades relacionadas à Rússia e à Belarus pelo desenrolar do conflito na Ucrânia. A China lançou esse banco em 2016 para se ver independente do Banco Mundial e do Banco Asiático de Desenvolvimento, com sede no Japão. A China mantém a sede e escolhe o presidente do banco, além de ter 26,5% dos votos. Índia e Rússia têm 7,6% e 6%, respectivamente. A decisão do banco de suspender as atividades na Rússia significa 1,1 bilhão em empréstimos que já estavam aprovados para os russos, destinados a melhorar as redes rodoviárias e ferroviárias do país. Além de todas essas dificuldades que Putin não esperava enfrentar com seu amigo Xi Jinping e de outras que ainda podem surgir com o passar das semanas, o presidente russo ainda sofreu uma tentativa de extermínio. O chefe de inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, disse que o presidente russo sofreu um atentado depois da invasão ao território ucraniano em 24 de fevereiro. Como se trata de uma informação vinda de um militar ucraniano, seria necessário a confirmação de alguma agência imparcial, o que ainda não aconteceu. Porém, é normal que líderes que governam com mão de ferro sejam vítimas dessas tentativas, assim como aconteceu com Maduro na Venezuela, onde um drone teria sido destinado a explodir perto do ditador venezuelano. Na ocasião, o drone não conseguiu se aproximar de Maduro com seus explosivos, que acabaram sendo acionados a uma distância que não atingiu o venezuelano, mas que o assustou bastante. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, tem negado constantemente saber de algum problema de saúde do presidente russo. O ministro afirmou que o fato do presidente se apresentar em público seria algo impossível para uma pessoa em um estágio avançado de câncer. Por esse motivo, o ministro disse que as informações são apenas rumores. O fato é que Vladimir Putin foi levado às pressas para um hospital após passar mal em uma reunião. O presidente russo sentiu fraqueza e tontura durante uma reunião de 90 minutos pela internet com chefes militares e recebeu recomendações médicas de não fazer aparições públicas muito longas. A transmissão ao vivo anual de Putin, chamado Linha Direta, foi adiado sem explicações. Ela estava agendada para o final de junho ou início de julho, mas agora não está claro se ela vai ao ar em algum momento. Mas a equipe médica tem medo de Putin se sentir mal em uma aparição ao vivo tão longa e mostrar ao mundo e aos seus opositores no país que ele pode estar no fim dos seus dias. Nesse último mal-estar, Putin sentiu uma forte náusea, fraqueza e tontura ao tentar se levantar da mesa. Um relatório de inteligência dos Estados Unidos diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passou por um tratamento contra um câncer avançado agora em abril de 2022. Uma autoridade americana que tem acesso a esses relatórios disse que o controle de Putin é ainda muito forte, mas não é mais absoluto. Ele disse que a disputa dentro do Kremlin nunca foi tão intensa, pois todos sentem que o fim do atual governo está muito próximo. Ele ainda afirma que a doença ou o fim da vida de Putin é bom para o mundo, não apenas por causa do futuro da Rússia ou do fim do conflito na Ucrânia, mas por diminuir a ameaça de uma guerra nuclear por um homem louco. Qual a sua opinião sobre essa afirmação vinda do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos? Comenta aqui!
o presidente Putin apareceu ao lado do ministro da Defesa Sergei Shoigu. Algo chamou muito a atenção: a postura do líder russo, que estava curvado e segurando a mesa com a mão direita. Depois dessas imagens, a inteligência norte-americana concordou que o estado de saúde de Putin era mais grave do que se pensava. Para piorar a situação, um oligarca russo ligado ao Kremlin e bem próximo ao presidente russo deixou vazar por áudio que Vladimir Putin está em estado terminal, o que justificaria a grande quantidade de médicos ao seu redor. Então não é apenas uma fonte que afirma que o presidente russo está em seus últimos dias, mas são diversas fontes, seja ela da Ucrânia, Estados Unidos ou do próprio oligarca russo de dentro da própria Rússia. E essa imagem de saúde frágil acaba contrastando com a virilidade, masculinidade e expertise de Putin em diversos esportes. No verão de 2010, Putin pilotou um helicóptero dos bombeiros para combater as queimadas que ameaçavam Moscou. Depois foi fotografado preparando um churrasco, além de se exibir com uma pistola em um estande de tiro ao alvo, e pousou em roupas esportivas enquanto treinava os músculos do peitoral na academia. Putin ainda foi fotografado derrubando adversários num tatame em lutas de judô. Examinando os dentes de um urso polar no Ártico, examinando um tigre na Sibéria, pilotando um submarino, pilotando um barco, voando em uma espécie de asa delta motorizada, posando de rifle em punho e sem camisa durante uma caçada na Sibéria, cavalgando e pescando sem camiseta e por aí vai. Agora conta aqui pra gente, você acredita que Putin é ou era tudo isso que você viu nessas fotos? E você acredita nas notícias de que chegou o fim da linha pra ele? E fala aqui pra gente, qual a sua visão sobre a invasão da Rússia? Você é contra ou a favor da decisão de Putin? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!